Sétima classe, olha que interessante a sétima classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são muito extensos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Justamente, pessoal, por eles terem conhecimentos extensos, que eles enganam tão facilmente. Porque eles, às vezes, vão falar para as pessoas que têm menos conhecimentos que eles. Né? Então, por exemplo, quando nós escrevemos o livro Ramatiz Sábio, Pseudo-Sábio, né, nós partimos da premissa de que Ramatiz existia, né, e que ali se estava apresentando um espírito com algumas características assim, como vocês vão ver ali. Hoje eu tendo mais a acreditar que tenha sido o Hercílio Mais, pelos motivos que eu já expus para vocês, né, que Hercílio Mais escreveu aquilo e colocou na mão de como sendo a autoria de um espírito. Tendo realizado algum progresso sobre vários pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério, olha lá. Então, isso ilude muita gente. Ele não fica realmente de brincadeira, né? Ele adota um linguajar sério que pode enganar quanto à sua capacidade e às suas luzes. Quando alguém, um observador não atento, lê os ditados de um espírito pseudo-sábio ou toma contato diretamente com eles, acha que realmente é um espírito de muitas luzes, né? Um espírito com grande capacidade, um espírito elevado. O mais das vezes, entretanto, não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrena. Quer dizer, espíritos ainda apegados a concepções, inclusive religiosas, da vida terrena. Por isso que nós achamos que Ramatiz era assim. Né? Na verdade, quem era assim era o Hercílio Mais, que estava apegado a uma série de preconceitos, realmente, e também a ideias sistemáticas das religiões orientais. Paulo e amigos, o tempo depois o Hercílio passou a reunir pessoas em sua casa, né, a fim de formular perguntas a Ramatiz, né? Então eles primeiro elaboravam as perguntas para depois virem as respostas. Sendo que o próprio espírito, segundo é relatado no livro, sugeria algumas delas, isso segundo o livro. Como isso acontecia, né, não é esclarecido, já que o Hercílio não recebia mensagens de Ramatiz nem através da psicografia, nem pela psicofonia. Então se pode somente contar com o relato do médium, nenhuma prova cabal de contato mediúnico direto é demonstrada, uma vez que as supostas mensagens eram recebidas, entre aspas, intuitivamente. Então isso já é um traço que nós percebemos, né, para formar aí a nossa opinião. E aí, por conta disso, lá na página 20 do livro, é dito que o Hercílio Mais sofreu críticas, né, de grandes vultos do movimento espírita, tais como o Herculano Pires, o Jorge Risini, o Henrique Rodrigues, né, logo após o surgimento, né, da obra que eu já mencionei aqui, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que foi lançada pela editora da Boa Vontade, como eu já adiantei, né, do Alcide Zarur. Então percebe que durante muitos anos essa ideia, né, de planeta intruso e verticalização do planeta foi sendo incutida aí na cabeça dos espíritas e dos espiritualistas, né? Por isso que essa história rola até hoje, criando essa polêmica toda, né? Por isso que eles acreditavam, né, que as obras eram de origem anímica, né? O Herculano Pires, o Jorge Risini, o Henrique Rodrigues, algo que jamais ficou muito bem esclarecido para o público em geral. No entanto, com as pesquisas que nós fizemos, né, ficou evidenciado, pelo menos para mim, né, que tais ditados têm incrível semelhança com certos escritos anteriores de autores teosóficos, o que certamente, né, foi verificado pelo Herculano Pires, porque o Herculano Pires, antes de se tornar espírita, estudou a teosofia, né, como muitos devem saber. E aí, incomodado com as críticas bem fundamentadas, não poderia deixar de ser, né, desses confrades, o Hercílio Mais alegou não ser importante a autoria das mensagens, mas o seu conteúdo. Inclusive, ele chegou a dizer o seguinte:
Mesmo que Ramatiz não existisse, mesmo supondo-se a tese de Herculano Pires, o que importa é o conteúdo das mensagens. Que importa que fosse inspiração minha? Eu também sou um espírito. Por exemplo, qual seria o reflexo de um dos preconceitos de Hercílio Mais? Ele, por exemplo, a gente percebe ali que ele tinha algumas opiniões que derivavam de alguns preconceitos pessoais dele, e que ele colocou ali como sendo do espírito. Tá? Inclusive, isso uma hora a gente vai falar, né? Essa coisa, aliás, já até falamos, né? Que ele considerava, por exemplo, que uma pessoa não tinha que ter um determinado número de filhos. Ele acreditava, por exemplo, isso obviamente influenciado pelo orientalismo, de que o sexo não era só para reprodução, enfim, né? Uma série de ideias que ele tinha, opiniões próprias, né? Que ele expôs como sendo do Ramatiz, né? Desse espírito que eu realmente duvido que realmente exista. É uma mistura de verdades e de erros mais absurdos, né? Então, por isso que quando a gente lê Ramatiz, por exemplo, a gente vê ali muitas verdades, porém vê erros absurdos que eu aqui já expus diversas vezes. Né? Sem contar que os carros-chefes de Ramatiz já se esboroaram há muito tempo. Principalmente a questão do astro intruso, né, que viria até o ano 2000, nada aconteceu, haveria elevação do eixo terrestre, 2/3 da humanidade iria perecer, nada disso aconteceu. E também a questão do planeta Marte, que ele dizia que tinha oceano, mar, floresta, que os astrônomos iriam achar aquilo tudo e iriam confirmar, e não confirmaram, muito pelo contrário. Né? Em meios dos quais brotam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que não se puderam despojar. Né? Quer dizer, por exemplo, presunção de achar que tenha conhecimentos muito elevados, acima dos da humanidade, se achar missionário, se achar especial, isso tudo deriva da presunção, do orgulho, da inveja, e um espírito também pode se manifestar demonstrando essas mais qualidades. Tá? Então, geralmente ele fala, né, como se estivesse acima da humanidade. Olha, vocês terráqueos são isso e aquilo, vocês são muito inferiores, né? Ficam assim colocando as pessoas para baixo, justamente para que ele, né, ressalte as suas possíveis e falsas, na verdade, qualidades. Então é preciso ter muito cuidado, porque esses espíritos são muito argutos. Eles têm um conhecimento, sim, só que não é tanto como eles acham.